Oi, minha gente, estamos começando mais um Fala Doutor aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Porque hoje o nosso bate-papo é com uma especialista que entende literalmente das dores de cabeça que afetam milhões de pessoas todos os dias. Eu vim conversar com a médica neurologista Elza Magalhães, referência no tratamento e no estudo das cefaleias, para falar sobre um tema que ainda é cercado de dúvidas: a enxaqueca. Muito além de uma dor de cabeça comum, a enxaqueca é uma condição neurológica crônica que pode impactar profundamente a qualidade de vida. Mas afinal, o que causa a enxaqueca? Como identificar os gatilhos? Existe cura ou só tratamento? É isso que vamos descobrir agora com quem realmente entende do assunto. Vamos lá? Pronto, minha gente, eu estou aqui com a doutora Elza Magalhães, ela que é especialista em dores de cabeça e ela sim sabe falar muito bem sobre o assunto da enxaqueca. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor e eu já peço que você comece explicando aí o que é a enxaqueca. Bom, a enxaqueca, a primeira mensagem que eu quero deixar é que enxaqueca é uma doença. É uma doença cerebral, é uma doença de predisposição genética, onde a pessoa nasce com um defeito na capacidade cerebral de controlar os mecanismos de dor. E eu gosto muito de trazer uma analogia que facilita muito o entendimento do paciente, que é: nós temos um alarme dentro da nossa cabeça. É um alarme que deveria disparar no momento que a gente precisasse sentir dor. Esse alarme é chamado sistema modulador de dor. Quando eu quebro o meu pé, eu preciso sentir dor. Nosso amigo aqui cortou o dedo, ele deve ter sentido dor. Sentiu dor porque o alarme cerebral dele disparou para alertar que alguma coisa estava acontecendo de errado no corpo dele. Quem tem enxaqueca nasceu com esse alarme defeituoso. É um alarme que dispara sem motivo. É um alarme que dispara porque você não dorme bem, porque você se aborrece, porque você demora de comer, porque você bebeu pouca água e se desidratou. É um alarme tão sensível que ele não precisa de um mecanismo doloroso para disparar. Então, o cérebro do portador de enxaqueca é um cérebro susceptível à dor. Ele deixa que você tenha dor sem motivo. E isso ele precisa controlar de forma com mudança de comportamento, com tratamento, que a gente pode falar mais adiante. Mas a mensagem é essa, assim: o seu cérebro é diferente. O cérebro do portador de enxaqueca é um cérebro diferente do cérebro de quem não tem enxaqueca. Então você precisa entender que você precisa cuidar desse cérebro de uma forma contínua para que esse alarme adormeça e que você tenha uma qualidade de vida melhor, que você tenha menos dor, mesmo você estando exposto aos gatilhos da enxaqueca. Né? Então, se eu estou bem, se eu estou controlando, se eu estou tratando a minha doença, mesmo eu comendo um chocolate, mesmo eu tomando um vinho, eu posso não ter dor de cabeça. Mas se eu não estou cuidando da minha doença, chamada enxaqueca, eu posso ter dor por uma taça de vinho, porque o meu cérebro está sensibilizado e aquele gatilho é o que faz a dor aparecer. Então, é importante entender que a enxaqueca não é causada pelo alimento, não é causada pelo estresse, pela privação do sono. A enxaqueca é uma doença que você tem, que você nasceu com a predisposição genética a desenvolver. A privação do sono, o jejum prolongado, o alimento, ele é apenas um gatilho facilitador de crise no cérebro susceptível. Perfeito. O sintoma mais comum é a dor de cabeça. Sim. Mas como é que se diferencia essa dor de cabeça de uma dor de cabeça comum, trivial, do dia a dia, por causa do sol, por causa do sono? Como é que se diferencia e quais os outros sintomas que a enxaqueca pode trazer? Bom, é importante essa pergunta porque entender que enxaqueca é a dor de cabeça que mais compromete qualidade de vida e que mais leva o paciente a procurar ajuda, procurar assistência médica. Ela é bem diferente da cefaleia comum, que é a conhecida como cefaleia tensional, a cefaleia do tipo tensão. O que diferencia uma da outra é a característica da dor e os sintomas que acompanham essa dor. Nesse momento, eu gostaria de frisar que o diagnóstico de enxaqueca ele é clínico. Eu não preciso submeter o meu paciente a nenhum exame complementar para dizer se ele tem enxaqueca. Não precisa fazer tomografia, ressonância, eletroencefalograma, nada disso.
Quando o paciente me conta que ele tem dor, geralmente, desde a adolescência, comumente a mulher é mais acometida da doença, a relação de 3 para 1, ou seja, a cada 3 mulheres com enxaqueca, um homem tem enxaqueca. E quando ela me conta que desde a adolescência começou a ter essa dor, que piora geralmente no ciclo menstrual, e que a dor tem a seguinte característica: é uma dor geralmente latejante, pulsátil, que predomina mais de um lado do que do outro no momento que ela está mais intensa. Então, dói mais um lado da cabeça, e é aquela dor que piora com qualquer esforço físico. Quem está com enxaqueca não vai para academia, né? Ele quer ficar quietinho, paradinho, no quarto escuro, para a dor passar. E que a dor piora com a luz, né? A claridade incomoda, o barulho incomoda, por isso que ele busca um lugar isolado. Vem acompanhado de náusea ou vômito. E é uma dor que dura geralmente de 4 a 72 horas. Então, se a enxaqueca se instala no momento e eu não usar um medicamento para tratamento dessa crise, ela pode durar 3 dias. Se ela passa disso, já é uma outra situação, que é chamada estado de mal enxaquecoso. É aquela enxaqueca que começou e em 72 horas ela não parou mais. Esse é um paciente que geralmente vai precisar de um tratamento em um ambiente hospitalar. Ele vai precisar se internar para tratar. E o que é que muda em relação à cefaleia tensional, que é a cefaleia mais comum na população geral e que geralmente as pessoas se automedicam e acham que não precisa buscar o médico? Porque é aquela dor que não incapacita. É aquela dor que aperta. A cefaleia tensional é como se você tivesse com um capacete ao redor da sua cabeça, uma cinta amarrando a sua cabeça. Ela é compressiva, ela não pulsa. E o paciente até diz: quando a minha dor começa, eu vou para a academia e melhoro. O paciente com enxaqueca jamais vai para a academia com crise. Ele precisa de repouso. A cefaleia do tipo tensão não vomita. O paciente tem a dor, que pode durar vários dias também, mas é aquela dor que ele toma ali um analgésico comum, um relaxante muscular, e ele melhora. Essa é mais comum no homem do que na mulher. E que é uma dor que, assim, é aquela dor da tensão muscular. Mas ela não tem necessariamente que estar associada a uma contratura muscular. Mas as pessoas que têm a cefaleia tensional geralmente têm contração muscular dessa região do ombro, do pescoço, tem pontos de gatilho na região do cabelo, e às vezes o tratamento é só com terapia física, né? Liberação miofacial, que o fisioterapeuta ajuda muito nesses casos. A enxaqueca também pode ter contratura muscular. A enxaqueca é uma doença que pode cronificar, né? Evoluir para uma frequência diária, com comprometimento na qualidade de vida. E o que é que cronifica a enxaqueca? A falta do tratamento. Se eu tenho uma doença e eu não trato, ela vai me trazer complicações, como a hipertensão traz, como o diabetes traz. A enxaqueca também traz complicações. A principal complicação é o comprometimento da qualidade de vida. É roubar os seus melhores momentos, é levar você para a fila de emergência toda semana por conta de uma crise, é te afastar da família, da convivência com os filhos, da piora na produtividade no trabalho. A performance do trabalho de um portador de enxaqueca crônica é muito comprometida, né? Ele vai trabalhar, mas ele trabalha com dor. Isso é chamado de presenteísmo, porque é uma doença que nem sempre permite que o paciente falte ao trabalho por conta da dor, porque a empresa não vai entender, o colega de trabalho não vai entender, porque ele não entende que é uma doença. Né? Se você quebra o pé e não vai trabalhar, tá tudo certinho. Mas uma crise de enxaqueca, olha, eu não vou trabalhar hoje, não. É frescura. É frescura. Enxaqueca não é frescura, enxaqueca não é mimimi, enxaqueca é doença. É doença que compromete, e a Organização Mundial de Saúde reconhece a enxaqueca crônica como a segunda doença mais incapacitante para o trabalho em pessoas na faixa etária abaixo de 50 anos. Ela só perde para o acidente vascular cerebral. Você vê que as duas doenças mais incapacitantes do mundo são neurológicas, né? O AVC e a enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma situação clínica que compromete a qualidade de vida. E o que é uma enxaqueca crônica, Cristiane? É aquela enxaqueca que acontece pelo menos 15 dias do mês da vida de uma pessoa. Nossa. A enxaqueca ela é classificada em enxaqueca episódica e enxaqueca crônica. A enxaqueca episódica é aquela que acontece uma vez na semana, 3 vezes na semana, até 10 dias do mês. Entre 10 e 14 dias já é a episódica frequente. É aquela pessoa que já está com o pezinho no crônico. De 15 para cima é considerada enxaqueca crônica. E a grande preocupação de nós, profissionais de saúde, que lidamos com pessoas portadoras de enxaqueca, é
identificar se essa pessoa tem já essa frequência de dor e se ela está fazendo uso excessivo de analgésico. Sim. Porque esse é um comportamento extremamente preocupante, porque as pessoas se automedicam demais. E quanto mais você toma um analgésico para enxaqueca, é como se você estivesse só apagando um incêndio. Essa brasinha ficou lá acesa, porque o defeitinho está lá dentro, sem ser resolvido. Essa brasinha vai acender de novo, a labareda vem de novo, você toma outro analgésico. E quando você vai fazendo isso de forma repetida, o seu cérebro vai perder a capacidade de responder a esses analgésicos. E com o tempo você vai aumentar a dose, usar opioides, né, que são os derivados da morfina, e às vezes até ir para uma emergência tomar uma morfina para tratar uma crise de enxaqueca. Quem faz isso é o comportamento a longo prazo de fazer uso excessivo de analgésico. E isso leva à refratariedade da doença. Aquela enxaqueca que cronificou e que deixa de responder a tudo e que você vai ter que conviver com ela todos os dias da sua vida. Ave Maria. E isso a gente pode prevenir. Essa é a notícia boa. Que bom. Né? Nem tudo é tão ruim, né? A gente pode prevenir tratando essa doença de forma preventiva antes que ela cronifique. Esse é o segredo de lidar com a doença, de mudar os hábitos de vida para que esse cérebro se acalme, esse sistema modulador de dor, esse alarme consiga manter aquela pessoa com uma qualidade de vida melhor, sem ter que estar lidando com a crise de enxaqueca todo dia, porque a gente trata a enxaqueca com uma medicação preventiva, não é com um analgésico. Eu não deixo a dor chegar para tratar a dor, eu tenho que tratar com um medicamento preventivo para não deixar a dor chegar. Perfeito. Ou pelo menos reduzir a frequência dessa dor. Todo mundo confunde enxaqueca como uma dor de cabeça, né? Ah, dor de cabeça, toma analgésico que passe. Não é assim. Normalmente a enxaqueca ela não cede ao uso de analgésicos, não cede a uma dormidinha, não cede ao uso da maioria das condutas habituais que se toma para as dores de cabeça normais, né? Ela é uma dor que é de difícil tratamento mesmo, ela precisa de um acompanhamento mais contínuo, ela precisa de uma intervenção que é contínua, um acompanhamento regular com o neurologista, muitas vezes um tratamento mais sério. Eu, por exemplo, já passei por vários tratamentos. Eu me considero portadora de uma enxaqueca muito grave, uma enxaqueca onde eu já fiz uso de anticorpo monoclonal, onde eu já fiz uso de várias drogas, onde atualmente eu faço uso de 4 drogas para controlar as minhas crises, faço uso de botox trimestral, já fiz uso de anticorpo monoclonal, então assim, e tenho restrição alimentar, então assim, se eu não fizer um cuidado rigoroso, né, e ainda assim não uso álcool, tem uma série de alimentos que eu não como, se eu não fizer essa conduta bem restritiva, eu tenho uma qualidade de vida muito ruim. É diferente de quem toma um analgésico para uma dor de cabeça e essa dor de cabeça melhora. Então, a conduta que se tem com uma dor de cabeça habitual é diferente de quem tem enxaqueca. Enxaqueca é uma dor muito diferente de uma dor de cabeça normal. A gente está conversando aqui com Elza Magalhães, ela que é neurologista, está explicando para a gente aqui tudo sobre enxaqueca, o que é que diferencia de uma dor de cabeça comum, uma cefaleia. A gente está aqui justamente para entender. Agora me conte, você já falou aí muito sobre gatilhos. Quais são esses gatilhos que acabam despertando uma crise de enxaqueca? Bom, falar de gatilho é muito delicado, porque senão as pessoas começam a se torturar dizendo, como eu tenho enxaqueca, a doutora disse que tal coisa é gatilho e eu não posso, né? E a regra não é essa. Na verdade, o gatilho ele é muito individualizado. Então, a gente busca com o paciente identificar com ele o que faz diferença, tirar ou não tirar da vida dele, se ele é um portador de enxaqueca. Então, quando a gente vai aí buscar as informações nas redes sociais, na internet, a gente vai dizer, quem tem enxaqueca
não pode tomar vinho, não pode tomar cerveja, não pode comer chocolate. Na verdade, isso não é uma regra que se aplica para todo mundo. Você pode ter enxaqueca, tomar vinho e não mudar nada na sua vida, porque o seu gatilho não é o vinho. Né? Então, o que a gente faz é individualizar um acompanhamento com esse paciente, traçar um plano de acompanhamento, junto com a nutricionista, inclusive, que é uma profissional que está sempre como parceira no cuidado de um portador de enxaqueca, porque ela vai conseguir identificar com o paciente o que faz diferença tirar. Agora, quando a gente fala de alimento na enxaqueca, mesmo que esse alimento não funcione como um gatilho para enxaqueca, a gente sempre alinha com o paciente adotar uma alimentação saudável, com alimentos não inflamatórios, porque a enxaqueca é uma doença inflamatória. O cérebro do portador de enxaqueca é um cérebro mais inflamado. Então, se eu deixo o meu organismo também inflamado, porque eu ingiro um excesso de açúcar, eu como muitos embutidos, que tem muito conservante, muito nitrito, salame, salsicha, calabresa, eu vou estar com o meu organismo inflamado. Então, eu vou estar mais susceptível a ter uma crise por um gatilho que eventualmente poderia não ser um gatilho naquele momento. Porque o meu corpo está permissivo para isso. Né? Então, quando a gente orienta na alimentação, a gente orienta uma reeducação alimentar para que essa pessoa adote uma alimentação mais anti-inflamatória, se hidrate, faça a sua atividade física, durma bem, mantenha o seu corpo desinflamado, para que você possa experimentar as coisas boas, né? Que às vezes o paciente acha, não posso comer um chocolate que eu vou ter. Não é verdade. Pode. Inclusive, existe uma história, Cristiane, muito interessante em relação ao chocolate, que ele ficou como vilão da enxaqueca muitos anos, né? Acho que todo mundo que sofre de enxaqueca já ouviu isso. Não coma chocolate, senão você vai ter dor de cabeça. Na verdade, hoje, o que a gente sabe é que a vontade de comer o chocolate, ela já é uma manifestação da enxaqueca. A enxaqueca ela é uma doença que ela não acontece no seu... Ela não é definida como enxaqueca só no momento que você está com dor. A crise da enxaqueca acontece em etapas. A primeira etapa da enxaqueca, que são os chamados pródromos da enxaqueca, que pode começar até 2 dias antes da dor, o paciente identifica que ele vai ter enxaqueca. Porque no cérebro dele, bioquimicamente, a crise já começou, só que não tem dor ainda. Aí ele tem alteração de comportamento. Ele fica desconcentrado, ele fica mais sensível à luz, ele fica com boca seca, como se estivesse com uma ressaca, querendo beber água toda hora. E ele tem uma compulsão alimentar. Ele tem vontade de comer doce. Porque o centro de mecanismo da enxaqueca, o centro da saciedade, do apetite, ele está muito próximo do centro onde começa a crise da enxaqueca. Sim. Então, como bioquimicamente isso disparou lá dentro do cérebro, o centro do apetite e da recompensa também é disparado. E aí você quer comer coisas que dá prazer. Aí ele vai comer chocolate e um dia depois chega a dor, ele diz, tá vendo? Chocolate é gatilho para mim. Na verdade, o ato de comer o chocolate já é uma manifestação da crise. Perfeito. Que aconteceu. Então, o gatilho alimentar é um gatilho que a gente tem que ter cuidado no momento de orientar o paciente. Aí a gente diz para ele assim, se tiver vontade de comer um chocolate, coma um chocolate bom. Coma um chocolate 100%, 70% cacau, 60% cacau, que você não vai ter muito açúcar, não vai ter leite. Sim. Aí, esse é um alimento bom. O chocolate é um bom alimento. O problema é que a gente come chocolate de qualidade inferior. E aí tá comendo mais açúcar, mais gordura hidrogenada, mais essência. E isso tá inflamando mais a gente. Né? Mas não necessariamente naquele momento que eu comi o chocolate, eu vou ter uma crise. Eu posso comer o chocolate e não ter uma crise hoje. Mas se eu como um chocolate de qualidade ruim, eu tô me inflamando mais. Aí amanhã, quando eu tomo aí um suco de laranja, porque as frutas cítricas em algumas pessoas também pode deflagrar gatilho, né? A melancia, por exemplo, que é muito rica em nitrito, né? Na verdade, ela é rica em nitrato, que quando a gente ingere, ela é metabolizada em nitrito, que é um vasodilatador cerebral, dilata as artérias do cérebro. E naquela pessoa susceptível, ela pode ter uma crise de enxaqueca. A senhora falou que o chocolate foi vilão durante muito tempo nessa questão da Porque a pessoa achava que era gatilho. Comi, vou ter dor. Comi, não vou ter dor. Na verdade, ela tem a vontade de comer porque ela já está na crise da enxaqueca. Mas aí, no caso, tem algum outro alimento que ele deve ser evitado necessariamente porque sofre com enxaqueca? Isso numa regra geral, assim, né? Eu sei Sim. que cada caso é um caso, precisa de acompanhamento. Quais são os alimentos considerados vilões, né? As bebidas fermentadas, né? O vinho por conta do tanino,
da histamina que está presente no vinho. Alguns tipos de uvas são mais propensas, inclusive, a dar crise. A cerveja, por conta dos flavonoides, né, que são substâncias da fermentação. Mas isso tudo é aquela coisa individual, né? Você vai testar e ver se para você faz diferença. E como você está naquele dia? Porque quando eu oriento pacientes, elas dizem, eu adoro tomar vinho. Eu digo, quer tomar vinho? Tome 3 litros de água no dia. Aí da noite você vai tomar sua taça de vinho, você não vai ter enxaqueca. Agora, se você passa o dia todo sem tomar um gole de água, pula a refeição. Porque às vezes o mais importante é o que não faz do que o que faz, né? Quem tem enxaqueca não pode pular a refeição. Ele tem que ter o período. A hipoglicemia do jejum prolongado, jejum intermitente, pelo amor de Deus, quem tem enxaqueca não faz. Porque o jejum intermitente, o jejum prolongado é gatilho, facilita a ocorrência de dor. Então, às vezes eu fiquei o dia todo sem comer. Quando eu já estou com hipoglicemia, meu cérebro já está ali esperando só uma gota d'água. Aí eu chego em casa, tomo uma taça de vinho, eu vou ter. Mas se eu cuidei de mim durante o dia, se eu bebi água adequadamente, se eu me alimentei adequadamente, eu vou tomar essa mesma taça de vinho e não vou ter. E isso é regra. E o paciente diz, nem sempre o vinho me dá. Nem sempre a melancia me dá. Porque o problema não é o vinho e nem a melancia. É como você está no dia que você tomou o vinho. Né? Então o problema está dentro de você. Como você está. Cuide do basal, cuide da alimentação, cuide da hidratação. Faça atividade física, durma bem, você vai ver que sua enxaqueca vai estar adormecida. Então você vai poder comer o que você antes achava que não podia, né? Mas os alimentos básicos são esses, os refrigerantes, os embutidos, o glutamato monossódico, né, que está presente nos molhos orientais, no shoyu, também é gatilho. Então, mas você precisa ir só observando, né? Vamos descascar mais e desembalar menos, né? Essa história, né, de que vá mais para a alimentação mais saudável. Agora, eu citei aqui um alimento saudável que é a melancia, né? Mas aquela pessoa pode viver sem comer melancia, se ela identificar que para ele é gatilho. E escolha um outro alimento também, né? Uma fruta, uma verdura, que para ele não dá. As frutas cítricas, geralmente quando você toma, por exemplo, um copo cheio de suco de laranja, é mais provável que você tenha uma crise de enxaqueca do que você chupar uma laranja. Porque você precisa de pelo menos 5 laranjas para fazer um suco integral de laranja. Sim. Então você já está ingerindo ali muito mais substâncias que podem, em você, dar uma crise. Né? Mas, assim, a gente não evita muito falar em gatilho, né? Dizer assim, evita isso, isso e aquilo. Né? Vamos não pode generalizar, né? Exatamente, para não generalizar e achar que tenho enxaqueca e estou condenada a não poder fazer isso ou aquilo, que nem sempre é verdade, né? Às vezes você pode viver bem mesmo sendo portador de uma doença como a enxaqueca, desde que você cuide disso. Perfeito. E é bom salientar, né, que é uma doença, como a senhora falou aí no comecinho, que não tem cura. Então é preciso buscar formas de conviver com essa dor de uma forma mais harmônica, de uma forma mais tranquila, sem sofrimento. Sem sofrimento. É porque é uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento. Sim. O que é tratar? Nem sempre é tomar um remédio. Às vezes o paciente vem para consulta e ele não tem necessariamente que sair com uma receita. Às vezes só mudança de hábitos de vida melhora. Olha, eu atendi uma paciente criança, né, porque criança também tem enxaqueca, que ela só acordava com dor de cabeça todo dia. Que horror. Não podia ir para a escola com dor de cabeça, acordava com dor de cabeça. Eu não passei nenhum medicamento para ela. Eu alinhei com a mãe, vamos olhar o que está causando essa dor. Essa dor que acorda de manhã, geralmente é um jejum prolongado da noite na criança que tem enxaqueca. Come que horas? 6 da tarde. Aí vai dormir 10 horas, fica na rede social, no celular até meia-noite, já faz um pouco de privação de sono, é acordado 5 horas para poder se arrumar, pegar o transporte para ir para a escola. Essa criança ficou 12 horas sem comer. Apenas o ajuste de um alimento antes de dormir, essa criança deixou de ter dor de cabeça, sem precisar de remédio. Ótimo. Então a gente observa no dia a dia da pessoa o que pode ser mudado antes de partir para uma receita. Porque não existe pílula mágica. Quando a gente também opta logo por tratar o paciente com um remédio, ele às vezes acha que aquele é só a solução e não se mexe para mudar nada. Né? Não muda os hábitos de vida que precisam ser mudados, que faz parte da melhora. Às vezes a gente precisa realmente de um medicamento por um período e nesse período a gente vai ajustando com o paciente as mudanças de hábitos de vida para que com o tempo ele pare o remédio, porque senão ele vai ficar refém de uma pílula a vida toda. E ele pode modular o sistema dele, ele pode manter sustentar a melhora que o medicamento trouxe, apenas com as mudanças dos hábitos de vida. Mas a gente não muda um hábito de vida de uma hora para outra. Só quem vai se colocar na posição do outro é quem está mais próximo.
né? Ou quem sente. Aí se coloca. A pessoa que tem enxaqueca, ela vai abraçar a outra com maior facilidade. Porém, quem não tem a enxaqueca, até às vezes o pai ou a mãe pode achar que é uma invencionice da criança, como eu já presenciei fator aqui dentro mesmo, de um pai com uma filha, e ele exigindo que ela estivesse dentro da sala de aula. Ela respondeu para ele, pai, porque não é o senhor. Entendeu? Então, quem passa pela situação é que vai, de fato, sentir a dor. Agora me conte, estresse e ansiedade tem relação direta com a enxaqueca? Total. Como assim? Total. O estresse é um dos fatores mais inflamatórios para o nosso corpo. Né? Quando você está inflamada, seu sistema endócrino libera aí um monte de hormônio, de toxina, e que vai fazer com que o seu corpo fique mais susceptível. Então, se você tem enxaqueca e você vive numa vida roda viva de estresse, você vai ter muito mais dor. Às vezes, só umas férias já melhora. Né? Assim, eu tô tendo dor de cabeça todo dia. Tirei férias, fui lá para as Ilhas Maldivas. Que beleza. Não tem nem como ter dor de cabeça. Não dá para prescrever férias para o ano inteiro, né? Então, precisa cuidar o manejo do estresse é uma das medidas que a gente orienta o paciente portador de enxaqueca. Quando ele não consegue manejar sozinho, a gente encaminha para um profissional, para um psicólogo, para fazer uma terapia cognitiva comportamental, para que esse paciente adote medidas de higiene do sono, faça meditação, né? O mindfulness está aí para poder ajudar e para acalmar esse cérebro, acalmar esse nível de estresse, porque senão ele vai ter muito mais dor de cabeça. Então o estresse entra como um fator agravante, porque ele deixa mais você mais susceptível a ter dor, e ele entra também como gatilho. Né? Com os pacientes dizem, eu estava ótima, estava maravilhosa, mas briguei com o namorado, acabou. A crise chegou. Né? O estresse é um gatilho. Também tem a questão das mudanças hormonais, né? No caso, a mulher, no período menstrual, essa dor aumenta. A enxaqueca, ela é uma doença de predomínio feminino, não é à toa. É porque o hormônio tem tudo a ver com enxaqueca. O que tem a ver? Qual é o hormônio vilão da enxaqueca? A oscilação do estrógeno. Né? Assim, a mulher, ela vive numa gangorra hormonal a vida toda. Né? Ela começa a ter enxaqueca, geralmente, no final da infância. Quando chega na menarca, né? que é o momento que ela começa a menstruar, a enxaqueca dispara, piora. Porque a oscilação do estrógeno, que não acontecia lá na criança, passa a acontecer na adolescente. Então, quando o estrógeno cai, para a mulher menstruar, a enxaqueca explode, porque a queda do estrógeno diminui o limiar de dor, deixa o cérebro do portador de enxaqueca mais susceptível a ter crise. Aí ela passa a vida assim, né? Piora na menstruação, mas tem fora também, porque existem outros fatores. Geralmente, na gravidez, melhora. Por que melhora? Porque na gravidez, estrógeno fica baixinho, progesterona alta, protetora para a enxaqueca. Aí ela passa os 9 meses de gravidez, melhor da enxaqueca. Depois vem o puerpério, onde a mulher passa a ter privação de sono, cuidar do bebê, amamentar, prolactina lá em cima, enxaqueca piora. E aí vem a fase produtiva de trabalho, de estresse, de dupla jornada, de cuidar de filho, de cuidar de trabalho. E aí vem outros fatores agravantes começam a surgir. Aí ela chega lá no climatério, na pré-menopausa, tudo piora mais ainda. Porque o climatério, eu costumo dizer que é a segunda adolescência da mulher. Porque é o período onde um mês menstrua, outro mês não menstrua, é uma gangorra que não para, é um ovário que funciona, às vezes não funciona. E essa oscilação hormonal deixa a mulher muito mais susceptível a ter dor. Aí vem a menopausa, que é onde o ovário entra em falência total, você não tem mais produção de estrógeno, a enxaqueca tende a melhorar. Agora, um alerta. Se você é portadora de enxaqueca, não espere a menopausa chegar para melhorar. Porque se você deixar a sua doença cronificar antes da menopausa, você pode não ter esse benefício que a menopausa pode te trazer, de melhorar a sua enxaqueca. Então tem que cuidar antes, tratar, manter ela com frequência baixa, com o tratamento farmacológico, com acompanhamento médico, com acompanhamento multidisciplinar. No momento que entrar na menopausa, a gente tenta parar o tratamento e ver o que vem para frente. Existem muitas mulheres menopausadas hoje com enxaqueca crônica porque ficaram esperando a vida inteira chegar à menopausa para se livrar da enxaqueca. Aí cronificou porque se automedicou a vida toda, uso abusivo de analgésico,
modificou a doença. Porque a enxaqueca crônica é uma doença diferente da enxaqueca simples. É uma doença que, e bioquimicamente, aquele cérebro já foi alterado. Sabe aquela teoria de que tudo que se repete dentro do nosso cérebro vira hábito? Quando você quer adquirir um novo hábito, o que você faz? Repetir, 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 até seu cérebro automatizar aquilo, né? Condicionar aquilo. Então, tudo que se repete vira hábito, inclusive dor. Então, quando eu deixo uma dor acontecer, em algum momento o meu cérebro vai incorporar aquilo como um comportamento normal para ele. Para ele, ter dor é coisa normal. E a gente escuta isso dos pacientes, eles dizem assim, eu tenho dor normal todo dia. Já me acostumei, agora, de vez né? em quando, eu tenho uma crise forte. Essa dor normal não é normal. O normal é não ter dor. Então, se a dor está acontecendo com muita frequência, tem alguma coisa errada. Precisa buscar ajuda, precisa tratar. Porque senão esse cérebro, em algum momento, vai chutar o balde e vai dizer... bugar, vai bugar. como a gente costuma dizer. Vamos falar sobre esses medicamentos que são utilizados no Sim. tratamento. A gente aqui nos bastidores, antes da gravação, e falava que são medicamentos caros. Mas existem, por exemplo, medicamentos que são indicados e que são encontrados na rede pública, Sim. através do SUS? Sim, Fale um pouquinho sobre isso. Tratar a enxaqueca é quebra-cabeça, é montar quebra-cabeça, né? A gente até poucos anos atrás não tinha nenhum medicamento exclusivo para tratamento de enxaqueca. A gente contava e conta muito ainda com medicamentos de classes farmacológicas que também são utilizadas para outras doenças neurológicas. Certo. Como, por exemplo, a gente tem antidepressivo que também funciona para tratar enxaqueca, a gente tem medicamento antiepiléptico, que também é usado para tratar enxaqueca, nem todos, né? A gente precisa entender a ação farmacológica de cada medicamento e saber escolher quais são aqueles que têm uma ação também no sistema modulador de dor e optar por aquele paciente, a depender do perfil de cada paciente. Então, às vezes o paciente fala assim, eu fui no médico com dor de cabeça, ele me passou um antidepressivo. Quando eu cheguei ali a bula, eu não tomei. Então, o paciente precisa ser orientado também sobre isso, né? Esse medicamento eu estou escolhendo para você, eu sei que você não tem depressão, é para tratar a sua enxaqueca. As doses geralmente são menores. As doses necessárias para tratar a enxaqueca são bem menores do que as doses necessárias para tratar a depressão, para tratar a epilepsia. Existe, inclusive, remédio para pressão alta, o beta-bloqueador, que é usado para tratar a enxaqueca, e a gente usa, inclusive, muito em criança, Sim. em doses baixinhas que não tem efeito na fazer queda de pressão. Então, a gente tem um arsenal terapêutico ainda grande, de custo barato, e que muitos deles são fornecidos pela rede pública, que os pacientes com enxaqueca podem tratar. Quando são os casos mais refratários, mais difícil de controle, às vezes a gente precisa associar um medicamento com outro, né? Um que age diferente do outro, para poder ter uma sinergia, um funcionamento onde um ajuda o outro para aqueles casos mais refratários. E nós temos os medicamentos de custo maiores, que são os tratamentos exclusivos para enxaqueca, né? Que há poucos anos, há 3, 4 anos, foi lançado e chegou no Brasil, que são medicamentos biológicos, são medicamentos que são conhecidos como os anticorpos monoclonais. São medicamentos de alta tecnologia, onde o paciente aplica uma pola por mês durante 12 meses ou 2 anos, para controle, para redução da frequência de crise. Mas esses são medicamentos ainda de custo bastante elevado e que está muito aquém ainda do acesso para a nossa grande maioria da nossa população, mas que já tem muita gente usando. E o que a gente tem também hoje é a toxina botulínica, né? Que é o mais conhecido como Botox, o mesmo Botox da estética. E é usado com muita eficácia para tratamento de enxaqueca crônica. Nossa. Aquela que tem mais de 15 dias de dor por mês. O Botox faz uma redução dessa frequência de crise para que a gente trate esse paciente com menos medicamento. Alguns conseguem ficar bem só com o Botox, mas não é a regra. Na regra, a gente entra com aquele paciente que tem dor quase todo dia para reduzir essa frequência, para a gente não precisar lançar mão de uma dose tão alta dos outros medicamentos de uso oral. Mas é um tratamento muito eficaz que mudou a qualidade de vida de muitas pessoas portadoras de enxaqueca crônica. Ela é aplicada a cada 3 meses, Sim. em pontos específicos. Esse aqui é o boneco, inclusive, o protocolo de aplicação. São 31 pontos de aplicação em torno do crânio, Nossa. de um lado e do outro. Esses pontinhos da testa, inclusive, são os mesmos pontos que se usa para estética. Então, quando o paciente pergunta, tem algum efeito colateral? Eu digo, tem, tira a ruga. Que beleza, rapaz. Você já une o útil ao agradável aí, viu? Agora não vem procurar. Ah, não, eu tô com enxaqueca. Vem botar um botox aqui como alternativa que não cola, né? Não, tem que ter enxaqueca.
Muito A bom. gente aqui, né, eu especificamente, só aplico para terapêutica, né? Eu não faço a parte de estética. Perfeito. Até porque é um tratamento hoje que alguns planos de saúde cobrem, né? Então a gente tem que ter uma regra de um relatório, Uhum. né, da histórico de vida do paciente, mostrar realmente que esse paciente já tentou outros medicamentos e não conseguiu, né? Não é assim também, qualquer um De vai forma chegar e aleatória. aleatória. Né? E não use a ruga como desculpa da enxaqueca, porque não vai rolar. Não vai colar. Não. Agora me conte, terapias alternativas, como acupuntura, medicação, Muito. são eficazes, Sim, ajudam? sim. A gente faz muito suplementação, né, de nutracêuticos, que é o magnésio, coenzima Q10, vitamina B, né, que são também tratamentos que, junto com os outros tratamentos ou com os outros medicamentos, ajudam muito, melhora muito o limiar de dor, melhora muito a parte toda metabólica do paciente, faz parte também do tratamento. E as terapias não farmacológicas também, na acupuntura, a osteopatia, né, que é uma técnica de fisioterapia, onde o paciente, quando tem muito ponto de gatilho nessa musculatura, que é muito comum ser Sim. gatilho, né, o problema no pescoço, o problema no músculo, também é gatilho para enxaqueca. Né, se eu estou com essa musculatura posterior do meu pescoço aqui contraindo, comprimindo o meu nervinho que vai para o meu crânio, Sim. eu estou mandando ali, ó, estímulo para o meu cérebro. E o meu cérebro é defeituoso, né? Ele deixa que qualquer coisa que chega lá vira uma enxaqueca. Um estímulo luminoso vira uma enxaqueca no portador de enxaqueca. Tira uma foto com flash e daqui a pouco vem a dor de cabeça. Porque a retina do enxaquecoso filtra menos a luz. E a luz, quando chega lá, o cérebro que tem dificuldade de interpretar o que é um estímulo doloroso de um não doloroso, deixa um estímulo luminoso virar uma crise de enxaqueca. Sim, sim. E um dos gatilhos também importante é bruxismo. Apertamento de mandíbula. Tanto é que quando a gente trata o paciente com enxaqueca, a gente sempre pergunta: tem apertamento, fica travando o tempo todo, de noite, acorda com isso aqui cansado, foi no dentista, está com desgaste de dente, mostrando que realmente está apertando ou rangendo o dente. Quando a gente vai optar pelo botox para esse paciente, quando ele tem indicação, a gente aplica também no músculo do bruxismo. E isso vai ajudar a eliminar esse apertamento muscular aqui, que está naquela pessoa funcionando como gatilho para enxaqueca. Né? Então, é uma das formas de tratar. Então, eu costumo dizer muito, viu, Cristiele, que a gente não trata enxaqueca. A gente trata uma pessoa com enxaqueca. Boa. E uma pessoa com enxaqueca tem muito mais coisas atrás da vida dela que não é só a enxaqueca, né? Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. A gente tem que ver o paciente, todos os aspectos da vida dele, né? Até a questão psicológica mesmo, emocional, familiar, financeira, tudo isso. A gente tem que personalizar o tratamento para aquela pessoa de acordo com a demanda, né? Identificar o que é a prioridade naquele momento e tentar eliminar o que está sendo o fator mais gritante naquela piora e ir aparando essas arestas e eliminando tudo isso. Então, ver o paciente como um todo, de uma forma integral, faz uma diferença enorme. Então, se eu identifico que tem uma contratura muscular, eu vou encaminhar para a osteopatia, para a liberação miofascial. Se o meu paciente tem medo de agulha, eu não vou mandar ele para acupuntura. Eu vou procurar outras alternativas de tratamento. Né? Então, o que serve para um nem sempre serve para o outro. Então, a gente tem que estar pensando na pessoa, né? De forma integral. Isso faz uma grande diferença no feedback, na resposta, na fidelização do paciente do seu tratamento, né? Porque ele vai sentir que ele está sendo acolhido, que ele está sendo visto realmente, não só a dor. Né? Eu não trato a dor, só a dor. Eu trato tudo da vida dele. E essa fidelização no tratamento é crucial, né? Para Importantíssimo. que haja o êxito. A gente já está chegando no finalzinho do programa, a gente está conversando aqui com a doutora Elza Magalhães, ela que é neurologista, e eu queria que a senhora, olhando ali para a nossa câmera, desse uma indicação, assim, tanto para quem sofre com enxaqueca, quanto para a família, que muitas vezes ainda acha que é frescurinha, que é mimimi, que é desculpa para não trabalhar. Enfim, manda esse recado aí para que todos possam entender que a enxaqueca de fato é uma doença, precisa ser tratada e acompanhada ao longo da vida. Eu queria começar isso falando que eu acho que o que mais falta na vida de uma pessoa com enxaqueca é a empatia das pessoas que convivem com ela. A empatia faz uma grande diferença, porque a paciente que chega e diz assim: meu marido não me aguenta mais, porque todo dia, de novo, com dor de cabeça. E eu sei que conviver com alguém com dor também não é agradável, né? Você ter uma pessoa todo dia se queixando de dor.
Mas ela não tem culpa de ter enxaqueca. Ela não escolheu. Ela nasceu para ter enxaqueca. Enxaqueca é uma doença do cérebro. É uma doença de predisposição genética. E que você, identificando um familiar, um colega de trabalho, uma filha, com enxaqueca, apoie essa pessoa e ajude essa pessoa a buscar ajuda, a buscar tratamento, a apoiar nas crises. Eu costumo dizer que toda empresa deveria ter uma salinha do enxaquecoso. Porque assim, você tem enxaqueca no trabalho e está ali na frente do computador. Você não tem como tratar uma crise de enxaqueca na frente do computador. Sim. Você tem que se recolher, né? Então, só que o paciente se sente desvalorizado. O paciente portador de enxaqueca diz assim, ninguém entende a minha doença. O que eu ouço é, de novo você com essa dor de cabeça? De novo? Isso é frescura. Tá estressada demais. Vai fazer terapia. Ela tem uma doença física. Ela tem uma doença bioquímica. É um cérebro susceptível a ter dor. E é um cérebro que precisa de cuidado. E o cuidado do cérebro do portador de enxaqueca não está apenas em tomar remédio, em ir ao médico. A qualidade de vida dela, o apoio da família, o apoio dos amigos, faz uma grande diferença. E você que é portador de enxaqueca, você precisa informar as pessoas que você tem uma doença e que você precisa de ajuda e buscar ajuda, porque existe tratamento. Quando a gente diz enxaqueca não tem cura, é verdade, mas enxaqueca tem tratamento. E não é frescura, não é mimimi, não é desculpa de mulher. Enxaqueca é doença de mulher, mas ela não é desculpa de mulher. Ela pode ser tratada e essa mulher pode ter a vida dela completamente transformada com o cuidado adequado e o apoio de quem está convivendo com ela. Muito bom. Pois é, fica a dica aí, viu, macharada? Vocês que acham que, ai, tô com dor de Isso. cabeça, é desculpinha de mulher, Não. pega a visão, viu? Doutora Elza já deu a letra e a gente não quer mais saber de quatiá-quatiá. Doutora, foi um prazer Igualmente. conversar, conhecer você. Muito obrigada pelas Nada. informações aqui no nosso Fala Doutor. Foi ótimo esse papo, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, porque isso faz parte da educação continuada da população. Eu costumo dizer que o infarto agudo do miocárdio passou a matar menos quando as pessoas entenderam qual era o sintoma que deveria fazer com que ele fosse ao médico de forma mais rápida, identificar um infarto em andamento e tratar. A mesma coisa tem acontecido com o AVC. E enxaqueca também é doença. Então, a forma de cuidar, a forma de melhorar a qualidade de vida é entendendo isso. Quem tem enxaqueca precisa saber o que ele tem, né? Senão ele não vai buscar ajuda, ele não vai valorizar aquela doença, né? Então, é uma oportunidade que a imprensa precisa realmente dar para que essas informações cheguem a mais pessoas possíveis e que essas pessoas repliquem esse conhecimento. Oriente o seu vizinho, o seu amigo, a sua amiga que tem enxaqueca. Olha, é uma doença, vai tratar porque tem jeito. Muito bom. Então é isso, recomende o nosso Fala Doutor para quem você conhece, para ficar por dentro aí de todas essas informações e compartilhe. Você já sabe que o nosso Fala Doutor fica disponibilizado no nosso YouTube, tem o QR Code aqui no cantinho da tela, aponte a câmera do seu celular e você vai ser direcionado aí para o nosso YouTube, onde você acompanha todos os programas que já rolaram até agora. Na próxima semana a gente volta com mais um Fala Doutor. Até lá!